Boa noite, Uri Bonner. Boa noite, Lorene Poeta. Estamos aqui com a nossa irmã Marlene, teóloga. Marlene, boa noite. Boa noite. Nós elaboramos algumas perguntas, queremos ver a posição da senhora, o que a senhora acha, trazendo também algumas partes da Bíblia, se possível. Podemos começar? Podemos começar. Como a Bíblia vê a relação autoridade-sociedade? Bem, a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Ele é a autoridade suprema. E foi da vontade dele instituir autoridades humanas. E junto com essa instituição, ele ordenou que nós, como sociedade, nos submetamos a toda autoridade que foi instituída por ele. Então, a Bíblia mostra que a relação de sociedade e autoridade é uma relação de obediência, de submissão a coisas que ninguém pode interferir na nossa vida. São questões de foro íntimo, então, como religião, como seguir a Jesus Cristo, ninguém tem o direito, Deus não dá a ninguém esse direito de querer dirigir isso, querer governar isso. Mas nós sabemos que muitas autoridades em muitos países proíbem o conhecimento do Evangelho, as pessoas seguirem Jesus. É a única exceção que eu acredito que a Bíblia permite que eu passe além da autoridade constituída no meu país, na minha cidade onde eu moro, porque é uma questão muito íntima. Mas o resto eu tenho que ser submissa. A Bíblia manda que você que é jovem, vocês que são jovens que estão nesse mundo hoje, estão muito assim, ouvindo muito aí fora, que a gente tem que se rebelar, que tem que levantar contra, tem que combater. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos submeter a essa autoridade. Há uma relação de autoridade aí que nós precisamos levar a sério, porque a Bíblia manda assim. Então a senhora é totalmente contra a forma das pessoas manifestarem essa que é a posição da senhora, essas quebradeiras, tal dos black blocs, acho que é isso. Fala, a senhora é totalmente contra. Olha, eu acho mais interessante falar do que a Bíblia diz, não é? Sim. Claro que eu sou contra, todos são contra, né? Só quem faz isso que é a favor. Mas nós temos que obedecer, nós como crentes, vocês como jovens crentes, precisam seguir o que a Bíblia diz. E a Bíblia condena. Nós não devemos nos levantar contra a autoridade, sob hipótese alguma, ainda que seja uma autoridade injusta. Podemos fazer reclamações, reivindicações na paz, tudo dentro dos conformes. Essa quebradeira é o que está havendo no Brasil hoje em dia. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar, porque vai levar o Brasil para uma situação muito séria. Como o jovem cristão deve se posicionar em relação à realidade em que o Brasil está vivendo? O Brasil está inserido no contexto mundial, né? Um tempo de crise. A Bíblia diz que nos últimos tempos seria assim mesmo, os homens seriam maus, amantes de si mesmos, egoístas, né, prepotentes. Isso a gente está vendo aí nos nossos dias. Então, e nós, como cristãos, você como um jovem cristão, você é um cidadão de outra pátria. Você é um cidadão da pátria celestial. E na nossa pátria, os costumes são outros. É uma vivência de amor, de submissão, de entendimento. Mas nós ainda estamos vivendo nesse mundo. Vocês estão enfrentando uma realidade dura no mundo de hoje. Então, o que é que vocês precisam fazer? Vocês têm que se lembrar primeiro. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem governa o mundo hoje, o governo está na mão do maligno, porque Adão e Eva entregaram essa autoridade a Satanás lá no Éden. O governo, Deus, naquele tempo do Éden, era uma teocracia. O governo era de Deus. Então Adão entregou isso nas mãos de Satanás quando ele se afastou de Deus, desobedecendo. Então, depois Deus resgatou um povo para ele, um povo obediente. Nós somos esse povo. Cidadãos de outra pátria, mas cidadãos obedientes. Pessoas que amam a Deus e querem viver também em paz. Então, o que a Bíblia diz? Que
principalmente para você que é jovem, que vocês são fortes, que vocês venceram o maligno. Então, apesar de estarmos vivendo nesse mundo agora, debaixo do governo do maligno, em algum aspecto estamos ainda, porque vivemos aqui, mas nós estamos diretamente debaixo da autoridade de Deus, não podemos fazer nada que Ele não nos autorize na palavra dele. E por incrível que pareça, a Bíblia nos mostra a obediência, a submissão. A Bíblia manda não falar mal das nossas autoridades, manda orar por elas, interceder para que a gente tenha paz. A Bíblia ensina que a sociedade, que a autoridade foi instituída para o bem da sociedade, não é para proteger as pessoas comuns e para castigo dos maus. A gente sabe que não tem sido assim, mas ainda assim nós temos que continuar fazendo o que a Bíblia diz. Não devemos nos insurgir contra qualquer autoridade, seja professor, seja governador, prefeito, presidente. Não devemos falar mal deles, não é difamar e contar histórias sobre eles, mas devemos orar. E sobretudo, gente, um mundo diferente só vai acontecer quando cada indivíduo mudar. Então, por isso, você, jovem, tem que levar outros jovens a Cristo. Você tem que pregar o Evangelho, amar o pecador, ir atrás dele e trazê-lo de volta. Porque à medida que uma pessoa se converte, o coração dela é mudado. As atitudes dela dão um grande testemunho, um testemunho positivo nesse mundo. Você lembra que vocês são fortes. Irmã Marlene, muito obrigado pelo tempo que a senhora nos deu, pela sabedoria, a rica sabedoria que a senhora tem, pelas palavras sábias. Muito obrigado. Foi um prazer e eu desejo que vocês, jovens da Esmina, sejam realmente luzeiros nesse mundo, que vocês brilhem para o Senhor e mudem essa realidade onde vocês viverem. Amém. Deus abençoe. Tá aí, eu volto para vocês aí. Yuri Bonner, Varene Poeta.